Pessoal da torcida tricolor, o São Paulo foi à Vila Belmiro e goleou o Santos. Sim, goleou. Aqui no canal, 3-0. 3 gols de diferença é goleada. 2 gols não, mas 3 gols de diferença no placar é goleada. E o LCR no Twitter, ele escreveu exatamente isso, que eu ia ensaiar exatamente essa fala. Então ele meteu o primeiro spoiler da história de um vídeo de jogo do canal. Porque sim, este é um vídeo de jogo que teve spoiler, porque o LCR, de tanto assistir a gente, já sabia que aqui pro canal 3-0 é goleada, diferença de 3 é goleada sem qualquer exceção, sem essa coisa, não, a partir de 4, uma pinóia, com todo respeito ao Ale, porque eu falo uma pinóia, não é para ofender ninguém, mas 3 gols, sim, é goleada, num clássico, o primeiro clássico aí do ano, Rogério Ceni nesse retorno aí, indo muito bem em clássicos, e num jogo em que enfrentou uma equipe fragilizada, uma equipe que não tinha tanto poder de marcação, dava muitos espaços, e aí o São Paulo se aproveitou desses espaços, e alguns jogadores muito invisíveis para boa parte aí da torcida hoje apareceram muito bem. O caso do Gabriel Saro, incansável, que aliás precisa de um descanso, ele é incansável, mas vamos dar um descanso para ele, eu estou preocupado com isso. Mas outros jogadores como o Nicão, o Éder, né, que depois de 22 jogos sem fazer gol, ia completar ali a camisa, faz um bonito gol de cabeça. Tivemos gol contra, que na minha mente foi do Sara, mas não foi. E tivemos um golaço do Nestor, que, não respeitando o goleiro, sabendo que era um goleiro muito fraco, ele olhou e falou, nem vou precisar tirar muito. E deu uma pancada, porque João Paulo, quem é? João Paulo, um goleiro muito... Claro que eu estou aqui sendo irônico, mas que pancada do Nestor, que bateu porque tinha espaço. Quando tem espaço, tem chute. Quando tem chute, de longe mesmo, de muito longe, um goleiro de muita qualidade, caso do João Paulo, que fez boas defesas, inclusive no jogo, acaba levando o gol. Falando em goleiro, Jandrei, mais uma partida como titular, primeiro clássico dele no São Paulo, enfrentando esse time, fez uma boa intervenção, inclusive num chute muito seguro, saiu bem em cruzamentos e também fez lançamentos, mais um destaque que conta com muita simpatia do torcedor, que ainda olha com desconfiança para o agora reserva Volpe, que agarra as oportunidades. O que eu quero é o melhor para o São Paulo. Mas agora chegou o momento aí dos destaques e da análise de jogo de Gabriel Perecini. Gabriel, eu vou colocar você aqui em destaque para a gente testar isso. Como é que é? O que você viu do jogo? Eu sabia que você ia achar uma frescura, e aí eu posso tomar minha. Agora vai. Olha que bonitinho. Porque antes eu não podia. É bom que você vai fazer essa palhaçada quando a gente for gravar o vídeo junto e muda todo o formato do canal. E cada vídeo é uma coisa nova. Então, parabéns. Mas eu falei que o Paulista era para testes. Isso é teste. Se a gente não puder preferencialmente testar... os inteligentes. Preferencialmente os inteligentes. Mas tudo bem. Vamos lá. Aliás, só complementando em relação ao seu... E você percebeu quando você faz isso, fica cortado o negócio do site aqui em cima. Mas tudo bem. Complementando o seu negócio... de Gabriel Perecini. A sua ironia em relação ao gol do Nestor. E o segundo gol? O segundo gol só o João Paulo toma. Vai, goleiro azarado. Só com ele acontecem essas coisas. É absurdo. Enfim, dito tudo isso, voltando a falar sério um pouquinho, excelente vitória. Mas voltando a falar meio sério, né? Porque a gente pode começar falando, se não ganha da Inter de Limeira em casa, vai ganhar de quem, né? Eu vi seu tweet disso, achei bonitinho. Isso, vai ter, tem muito, né? Se foi aquele negócio com as reservas do Santo André, vai ganhar de quem? Afinal, todos os jogos, aparentemente, vão ser como os 2, 3, 4 primeiros jogos da temporada, né? Não tem evolução, não tem melhora, não tem preparação física, não tem nada. É tudo igual, vai ser sempre os mesmos jogos. Então, agora, até quinta-feira, contra o Campinense, a gente fala que o São Paulo tem o melhor futebol do Brasil, e contra a Campinense a gente decide para qual lado que a gente vai depois, se não vai ganhar de ninguém, vai brigar para não cair, ou se é título brasileiro, com certeza. Mas São Paulo hoje vai para uma espécie ali de 4-3-3 ou 4-1-3-2, alternou bastante, mais 4-1-3-2, porque por mais que o Nicão tenha ficado predominantemente pela direita, ele teve muita liberdade no jogo de hoje, ele não ficou preso ali pelo lado direito, como ele ficou em alguns outros jogos, foi Santo André, se eu não me engano, Ituano, como o Guarani, então ele ficou muito mais próximo do Éder, e aí você tinha o Sara ocupando aquele setor direito um pouco mais, o Igor Gomes ocupando por dentro, muitas vezes eles conversavam bastante, os dois, o Igor Gomes se aproximava do Sara, às vezes até invertiam rapidamente de posição, então eles estavam bem próximos, e o Alisson dominava o setor esquerdo por ali, com o Pablo Maia sendo o primeiro volante.
pelas características do time que foi a campo hoje, não tinha Rafinha inicialmente, e aí o Rogério, mesmo quando o Rafinha entra no primeiro momento ali, no primeiro tempo, na verdade, não dá para você mudar toda uma estratégia de jogo porque um cara entrou ali, sendo que era uma alteração simples de lateral por lateral, então a gente não viu o Rafinha construindo o jogo como um zagueiro, como a gente viu contra a Inter de Limeira, então ele foi mais um lateral mesmo. Uma das boas alterações do Rogério, a gente fala isso daqui a pouco, é o Léo pelo Reinaldo. Só uma pausa aí, que a troca do Rafinha pelo Igor Vinícius, vamos lembrar que foi por contusão. Sim. Isso é preocupante, tá, gente? Porque assim, o Rogério está rodando o time. Não, assim, a gente até queria que ele tivesse rodado mais nos primeiros jogos do Paulista, né? Que tivesse colocado mais jogadores da base, justamente para dar preparo para alguns jogadores. A gente já teve uma contusão do Patrick e agora tem do Igor Vinícius. Claramente, o Igor Vinícius é reserva. Mas agora era o momento da gente dar condicionamento físico e técnico para o Rafinha e colocar ele pontualmente. Então a gente já precisou colocar ele e, como o Gabriel pontuou, colocar fazendo uma função que não era aquela que talvez o Rogério pense quando escala o Rafinha, né? Fazendo essa função aí, completando ali a zaga. Não, ele entrou no lugar do Igor Vinícius para fazer a função que o Igor Vinícius está fazendo no jogo de lateral. Tava mal, Igor Vinícius, inclusive. Tava bem mal. No primeiro essa contusão... jogo ele perde uma disputa, foi mal, te cortei, mas ele perde uma disputa de bola, assim, foi uma primeira bobeada dele. Não, ele perde a disputa de bola, ele toma 2 bolas ali nas costas, sem subir, ele tá posicionado para defender e toma a bola nas costas. Uma foi um cruzamento que veio lá do outro lado e o Lucas Braga aparece para finalizar nas costas dele, o outro, o próprio Lucas Braga, recebe o passe, passa na frente dele, recebe na frente, finaliza, é travado, vira escanteio. Então, assim, são 2 vacilos graves ali do Igor Vinícius, e essa contusão eu espero que abra espaço para um jogador que eu queria ver no profissional, especialmente no Campeonato Paulista, para o Natan. O Natan não tem tido oportunidade, não sei porque o Rogério pelo menos coloca no banco, faz participar do rodízio aí, não sei se ele prefere muito mais o Igor Vinícius, não sei. Mas eu acho que o Natan tem muita coisa a agregar, fisicamente está pronto para o profissional, não é um jogador, às vezes como o Caio, às vezes como alguns que sobem na base e ainda um pouco mais fracos, então só esse parênteses. Mas o Rafinha volta para... Fraco se diz fisicamente, né? Franzino, isso, assim, né? Fraco, isso, exatamente, fraco de porte físico. O Rafinha entra para dar continuidade à função do Igor Vinícius e fazer isso com um pouco mais de qualidade, parar de tomar essa sequência de bolas, como a gente citou, nesses poucos minutos que o Igor Vinícius ficou, não lembro quanto tempo foi, foram 3 erros ali consideráveis. O Miranda também teve mais um erro de saída de bola considerável, até o PVC na transmissão lembra, um erro muito parecido com o que aconteceu contra o Red Bull Bragantino, então isso não tem a ver com o goleiro, é o jeito que o São Paulo joga, é só se olhar o jogo. Seguido, né? Porque o Red Bull Bragantino já vinha, ele tinha falhado num jogo que ele mesmo se recupera e faz a falta contra, foi no Morumbi, Ituano. E aí no jogo seguinte, ele faz contra o Red Bull Bragantino, e dessa vez o Diego Costa estava lá para... Sim, mas assim, de novo, uma saída de bola normal, não é o cara tá pressionado, senão estende o tapete, a gente só joga quando o time adversário fala, não, por favor, faça o passe aqui, pede licença, não dá, e não dá para ser assim, ele escolhe mal o passe, tenta um passe ali arriscado, que muitas vezes precisa ser feito, mas precisa saber fazer, precisa entender o momento, precisa acertar o passe, enfim, essas coisas, e hoje o Miranda ele não vai exatamente bem, no segundo tempo ele melhora, mas ele não vai bem, mas o São Paulo consegue, hoje algumas evoluções do que a gente vinha vendo em relação ao jogo contra a Ponte Preta, em relação ao jogo contra a Inter de Limeira, algumas delas. Primeiro, movimentação. A gente cita o Nicão, bem mais móvel, vindo receber por dentro, nas costas dos volantes, por isso que para mim parecia muito mais um 4-1-3-2 do que um 4-3-3, por mais que ele saísse da ponta e viesse por dentro, boa parte do jogo ele era mais um companheiro do Éder do que exatamente um ponta. O Sara ficava muito mais responsável pelo setor direito, também com bastante movimentação, que é como precisa acontecer. E isso também passa pela partida do Éder, disparada a melhor partida do Éder pelo São Paulo, além do gol. Éder com extrema movimentação, tocou de primeira quando precisou tocar de primeira, prendeu a bola quando precisou prender a bola. Em determinados momentos, quando o São Paulo estava atacando, perdia uma bola, ele conseguia fazer uma recomposição ali até o Alisson chegar, até o Igor Gomes chegar. Igor Gomes hoje com a bola não foi bem, sem a bola, uma partida muito boa de novo. A gente já citou isso algumas vezes, às vezes quando o jogador vai bem só sem a bola,
não vale, mas então bota ele para virar zagueiro. Aí começa aquelas histórias todas, sendo que o São Paulo, a gente cita aqui para ficar em pelo menos um jogo, dá para citar vários, mas para ficar em um jogo importante, São Paulo dependeu muito, ou teve muita participação do Igor Gomes no título paulista, no jogo do Morumbi, matando a saída de bola do Palmeiras com o principal homem ali, que era o Renan. E hoje ele novamente bastante participativo, não deixando o Santos crescer quando tinha bola, atrapalhando, atrasando a jogada para dar tempo de recomposição. Então, assim, nesse sentido ele foi bem, e no primeiro tempo o São Paulo contou com essa movimentação, e ainda o Éder bem fisicamente, contou com uma partida muito boa do Pablo Maia para fazer a distribuição lá de trás, para destruir algumas jogadas do Santos, para ser ou igual no começo do jogo, ou melhor que o Santos em boa parte do tempo. Talvez ali nos 10 minutos finais, que foi mais ou menos uns 10 minutos depois do gol do São Paulo recuou demais e não teve a bola. E esse foi um problema, até comentei, não lembro com quem no Twitter, no intervalo do jogo, o que precisa, para melhorar, não sei o quê, precisa ficar mais com a bola. E no segundo tempo o São Paulo ficou mais com a bola. O Nestor entra muito bem, faz essa função que o Igor não estava conseguindo fazer. O São Paulo, depois que mata o jogo, e aí o Santos fica praticamente entregue, era muito mais importante você ter esse controle da bola, tanto que o São Paulo faz 3-0 aos 26 ou 27 minutos, poderia ter forçado para fazer 4, 5, trabalha a bola, começo de temporada. Deu essa impressão, né? Não havia necessidade. Entendo, não é? Isso não tem a ver com respeito, desrespeito, tem a ver com você entender teu momento, você forçar uma coisa que ali não tinha nenhum cabimento, até em função também do momento do Santos, tudo. O São Paulo foi lá, fez a lição de casa, tá no começo de temporada, a gente precisa ressaltar isso. Quer dizer, já tivemos aí contusões, no plural, né? Patrick, Igor Vinícius, como eu falei. O Reinaldo foi um destaque negativo junto com o Miranda. Sim, quando a gente fala de destaque negativo, não é uma catástrofe caiu, mas são coisas que chamam a atenção, que precisam ali de um reparo, de um cuidado diferente. Às vezes é falta de pré-temporada mesmo. O Éder mesmo, quando chegou no São Paulo, claramente ele estava sem capacidade física para fazer o que se esperava dele. Talvez agora a gente possa ver esse Éder, agora com uma preparação mais adequada. Então tem alguns acertos, até do Rogério nisso, nessa rodagem que a gente sempre defende, ainda que a gente quisesse ainda mais. Mas já é muito bom o que está sendo feito, da maneira como está sendo feito. Então, Miranda aí precisa de um cuidado especial. O Reinaldo também não foi bem. Acho que você ia falar dessa troca do Reinaldo. Não, na verdade, antes eu ia falar da dupla de frente. Para mim foi uma dupla. Então tá. Nicão e Éder. Muita movimentação e ambos conseguiram ser competitivos. E aí muda muito quando os dois se movimentam muito, quando os dois são competitivos, quando você consegue ter uma boa linha de passe. O Éder muitas vezes vinha fazer associação com o Alisson aqui pela esquerda, vinha por dentro fazer associação com o Igor Gomes, ou quando o Sara caia por ali. Pelo lado direito, o Nicão conseguia dar sequência nas jogadas. Ele não vai bem contra o... Foi Inter de Limeira? Acho que foi, né? Inter de Limeira, ele não vai bem contra a Inter de Limeira. Hoje ele vai bem nesse sentido. Depois, ambos cansaram, os dois cansaram, mas assim, eles foram muito competitivos em quase todo o tempo em que estiveram em campo. E aí a gente faz um comparativo com o Rigoni. O Rigoni, tecnicamente, talvez seja melhor que os dois, nesse momento da vida do Rigoni. Mas você pega quando foi uma dupla de ataque, óbvio, outro cenário, outro contexto, a Ponte Preta muito mais fechada, mas você pega aquele cenário da Ponte Preta e você tinha um Rigoni acomodado na marcação. E aí, às vezes, o Éder vinha buscar o jogo, o Éder não fez um jogo ruim contra a Ponte Preta, ele não tinha com quem trabalhar, ele não tinha alguém abrindo espaço, ele não tinha alguém se movimentando, o Rigoni não só não se movimentava, como também não abria espaço para ninguém. Então é diferente quando você tem o time todo se movimentando. Hoje, o segundo gol do São Paulo, a gente vai falar daqui a pouco, é belíssimo, é fantástico o segundo gol do São Paulo, é maravilhoso. Às vezes fica preso ali no gol contra, ali na tropeçada do zagueiro. Mas a galera retweetou o gol inteiro de pé em pé, maravilhoso. Videogame, é um negócio... Lembrou um gol contra o Ituano no passado, que o São Paulo também fica quase 2 minutos ali com a bola no pé, até terminar com, acho que o gol foi do Igor Vinícius, o cruzamento do Wellington. Então, assim, o São Paulo com muita... Você quer não, só uma parte que quando você falou do Rigoni, muita gente fica chateada, porque tem muita gente que gosta do Rigoni. Entendam, a crítica não tá jogando bem até aqui. Como o Nestor não estava fazendo uma boa temporada, aí hoje fez um bom jogo. E mais do que não jogar bem, é uma questão também de postura e de saber jogar sem a bola. Sim. Não é assim, o zagueiro tá me marcando, então, tá difícil. O começo do Sara no São Paulo, quando ele entregava muito mais sem a bola, sim, taticamente do que tecnicamente, então todo mundo tava massacrando ele, porque quando ele tava com a bola no pé, ele tava errando aquele passe, aquele toque,
mas era uma questão ali de ajuste, de acerto mesmo. E aí, quando ele começa a entregar isso, ele faz uma diferença muito grande, ainda que muitos não vejam isso. Mas conclua o que você estava Não, fazendo. então, assim, isso foi muito importante. Outra coisa que foi importante, aí dois fatores importantíssimos. Primeiro que o Santos não fez um grande jogo. O Santos demitiu o técnico, hoje estava muito bagunçado, muito espaçado, facilitou a vida do São Paulo, que não precisou enfrentar a retranca. Quando você não precisa enfrentar, você não vai enfrentar retranca toda hora. A gente já fala, uma retranca bem feita, é difícil furar. O time está Qualquer pronto, time não do está mundo. pronto. É difícil quando é bem feita. E quando você não tem jogadores tecnicamente brilhantes, você não tem um centroavante de 3 metros, você vai jogar a bola para ele, ele vai ganhar de cabeça. Quando te falta tudo isso, é difícil, são poucas opções. E quando você está no começo de trabalho, é mais difícil ainda. Não adianta pegar uma dificuldade que você tem em 1, 2 jogos pontuais no começo do ano e falar que, olha só, o grande problema. Hoje o Santos se expôs um pouco mais, o São Paulo no segundo tempo jogou bastante em transição e foi bem hoje de novo nesse sentido, como tinha ido bem durante 20, 25 minutos dessa mesma maneira contra o Red Bull Bragantino. Então o São Paulo vem melhorando, pelo menos nessa questão aí de transição. Não dá para jogar dessa maneira o jogo todo, porque o São Paulo não tem exatamente um velocista, mas o São Paulo vem melhorando nesse aspecto. Então assim, Éder e Nicão competitivos, Santos muito desorganizado, foi o primeiro fator. O segundo fator, o São Paulo faz um gol cedo. E o gol cedo tira o peso do jogo, condiciona a partida, e o São Paulo soube trabalhar com esse gol. Soube depois aproveitar os espaços do Santos, aí entrou o outro aspecto do Éder, de primeira, quando precisou tocar de primeira, segurou a bola quando precisou segurar a bola, chamou falta, quando o Santos vinha para cima, abria espaço. Então não é só, não, vai para cima, desesperado, pelo amor de Deus, o jogo está empatado, não dá para empatar mais, ou está perdendo, aquela história toda. Então hoje o São Paulo teve essa tranquilidade, soube trabalhar na frente do placar, foi uma reclamação do Rogério contra o Red Bull Bragantino, e nisso ele tinha razão. O São Paulo ganhando o jogo, muitas vezes acelerava o jogo, não tinha necessidade de acelerar o jogo, quando era às vezes uma falta, aí o Miranda, o próprio Miranda, experiente, pegava, batia rápido errado, aí devolvia a bola para o Red Bull Bragantino, que tem qualidade. Tem que saber a hora de acelerar o jogo, e o São Paulo soube a hora de acelerar o jogo, principalmente para matar a partida. O gol do Nestor, acho que o momento que eu mais me exaltei aqui dentro de casa, é o terceiro gol, porque o terceiro? O segundo gol. O segundo gol, é o porque o São Paulo. Sara, que é contra, na verdade. O segundo gol. O São Paulo tá trocando passe, e quando a bola chega no Caleri, é muito, muito, muito evidente que clareou. E ali era para acelerar. Aí entra a decisão do jogador. O time trabalhou perfeito, excelente. Se o Caleri pegasse a bola e jogasse para trás, aí também não dá para ficar culpando o técnico, a lua, não sei o quê. O jogador tem que entender qualquer hora que ele, eu tô livre, o time está bem posicionado, nós estamos em vantagem, vamos para cima. E foi muito tempo que o São Paulo tocando a bola e passa para zagueiro, para goleiro, para lateral, muitas vezes passes de primeira, que é o que a gente cobra, passes de primeira. Não tem que dominar, o Rogério também já falou isso em coletivo e nisso ele também está certo. Não tem que dominar e olha, não sei o que, solta para o lado. O Santos estava em cima, estava marcando em cima, você não tinha nem tempo para fazer isso. Aí você precisa estar bem treinado, você precisa estar bem posicionado. Hoje o São Paulo conseguiu fazer isso, e o segundo gol sai dessa maneira. Então, assim, teve um lance anterior, meio anterior, estava 1-0, que o Sara ele aciona o Nicão, que arrisca uma batida de chapa que também é uma decisão interessante, não, talvez não na conclusão, mas do Sara, ao perceber aquela movimentação. Também era uma boa jogada. A bola chegar no Sara, o São Paulo hoje teve bons momentos de tomada de decisão rápida, de construção. Não foi um jogo, nossa, vai ficar para a história do clube. Não foi, mas foi uma partida muito, muito boa, aproveitando alguns defeitos do adversário, mas assim, às vezes o adversário tem defeitos, você não aproveita, esse talento, o jogador está fora de forma. A gente citou alguns lances pontuais contra a Inter de Limeira, quando o São Paulo talvez tivesse ali alguma clareada de jogada, alguma questão de entrosamento e não conseguiu aproveitar. Hoje isso já foi melhor, de novo, evolução. Foi melhor contra a Ponte Preta, foi melhor contra a Inter de Limeira, foi melhor hoje. Tomara que continue, tomara que o São Paulo siga nessa pegada, tomara que seja melhor ainda contra a Campinense, tomara que seja melhor contra a Água Santa, e assim vai indo, não vai ser sempre aquele negócio, né? Lá. E a gente ainda tem o Patrick para voltar, a gente tem o Rigoni que pode voltar tem Luciano para estrear, tem Luan, assim, de novo, Pablo Maia, segundo jogo como titular, novamente uma partida muito boa, em termos competitivos, em termos de distribuição de bola, leitura, muito bem o Pablo Maia, muito bem disposição, combate, interceptação, muito bem o Pablo Maia.
aí é problema pro Luan. Porque entre Luan e Pablo Maia, se ambos estiverem bem, de novo, Pablo Maia, segundo jogo, pelo amor, não vamos começar com esse negócio, Pablo Maia. É a mesma Vamos devagar. coisa que O a gente Diego. falou do Diego Mesma Costa. coisa. Falamos do Diego Então, Costa aqui. Peitou o jogador do rival, do Corinthians. Agora sim um zagueiro de atitude. Não que não seja. Mas, primeiro, jogadores jovens oscilam. Segundo, que a tendência é que, quando estoura a coisa, na base a cobrança é mais forte do que o normal. Por isso que, normalmente, a gente precisa neutralizar. Perceba uma coisa, tá, gente? A gente combate sempre os excessos nos discursos. Nem sempre a gente está contra tudo e contra todos, não é isso. Ninguém quer se colocar como mais entendido, é que tem algumas críticas a alguns jogadores que são descabidas, principalmente aquelas críticas que falam: não pega um cruzamento, não tem capacidade de nada, é um pereba, não joga em lugar nenhum, se ele é jogador eu sou astronauta. Essas coisas assim são mais palhaçadas que as pessoas fazem para ganhar like, para gerar engajamento, para gerar audiência, que é importante também para essas pessoas. Aqui a gente não se preocupa muito com as questões da audiência, a gente se preocupa muito em defender a instituição São Paulo, porque é uma proposta do canal, cada um com sua proposta, não tem nada contra a galera querer like, só que dá trabalho pra gente, porque a gente precisa neutralizar esse discurso, que o discurso é nocivo. Então faz mal? Faz. Mas então você está falando que faz mal? Estou falando que faz mal. Por quê? Porque nós temos diretorias, e eu sempre repito, isso aqui é importante sempre repetir, diretorias populistas. A gente está vendo gente defendendo o trabalho do Belmonte, a gente tem muitas críticas ao trabalho dele, mas, assim, tomara que comecem a aparecer resultados. Quando a gente critica o trabalho do Belmonte, ele nem deveria estar no cargo, ele não poderia ser diretor em função do estatuto, a gente critica porque tem coisa a criticar, não é por birra. E se tiver acerto, como foi na escolha do Crespo, a gente vai elogiar. Mas quando o cara chega e fala: olha, vou manter o Crespo, 48 horas depois ele manda o cara embora, a gente vai criticar, assim como o Raí fez a mesma coisa com a Aguirre, e a gente criticou igualmente. Então, é isso. Precisa ter, assim, parcimônia, precisa ter bom senso e, mais do que tudo, critério. Não é quem eu gosto ou quem eu não gosto que a crítica vai mudar, mas você estava falando do Patrick Maia, que fez o Pablo Maia, Patrick Maia é o comediante. O Pablo Maia apareceu aqui. Enfim, o Pablo Maia que fez um partidaço também, né? Em questão de tudo, até postura, né? Principalmente eu vi que até o PVC elogiou, foi o PVC que elogiou na transmissão, né? Sim. E a questão que eu estava falando até justamente do Pablo era essa, assim, se o Pablo mantiver um bom nível de desempenho, principalmente em jogos maiores, hoje foi um jogo de bom teste para ele, até porque, assim, o Santos organizado tudo bem, mas, assim, do meio para frente é um time perigoso. Ele tinha que cobrir o Reinaldo, ajudar a cobrir o Reinaldo no primeiro tempo. Teve muita participação do Igor Gomes por ali, ele ficou focado também. No começo ele tinha que ajudar o Igor Vinícius, assim, cara, é complicada a vida do cara também. Até porque o São Paulo defendia no 4-4-2, então assim, o Igor Gomes ajudava muito mais ali pelo lado esquerdo, para ser honesto, e o Pablo tinha que ficar um pouco mais preocupado no meio para a direita com o Igor Vinícius, e aí entra a importância do Igor Gomes, e tem coisa que a gente já vai falar do Reinaldo, tem coisa que não adianta, porque aí tem coisa que é o cara individualmente, e a gente vê a diferença pro segundo tempo. A arbitragem está anotada aqui, como sempre a gente deixa para o fim, também é muito ruim, então tá. pelo amor de Deus. É bom deixar para quem está nesse ponto. Foi pênalti, teria mudado completamente a história do jogo. A história do jogo. Era a possibilidade de empate ali, né, no fim do primeiro tempo. O ponto do Pablo se continuar bem assim, entre ele e o Luan vai ficar ele, porque ele sabe sair jogando muito melhor que o Luan. Ele tem mais essa qualidade e é mais novo, vai evoluir e tudo mais. Então, assim, os dois iguais defensivamente, no mesmo momento, o Pablo tem mais características, tem mais repertório para jogar. Então, exatamente. E aí eu queria destacar assim, o Jandrei, além da boa saída que ele teve com os pés, hoje ele foi praticamente um terceiro zagueiro ali para sair jogando, ele foi importante desse jeito, mas ele faz uma boa defesa no chute do Marcos Guilherme, que acho que é a defesa mais difícil que ele faz no jogo, acho que é uma das poucas bolas. E a mais plástica também. Ele faz outras defesas que tem interceptação de cruzamento que são muito importantes, mas muitas vezes são invisíveis. Isso, não, mas tem uma que me parece mais invisível ainda e que é mais importante, e que aí entraria numa cadeia gigantesca, porque é um erro do Pablo. O Pablo vai fazer a proteção, ele faz mal a proteção e o Jandrei sai e abafa. Acho que era o Marcos Leonardo que ia tomar frente, até os que ficaram pedindo pênalti, aí era bagunça também. Mas ele sai e abafa na bola, perfeito. E esse lance, ele é difícil, primeiro porque você tem que antecipar rápido ali o atacante, você tem que ler rápido, e segundo que você tem que ler que o seu companheiro falhou. Ele errou. Você tem que ter o reflexo, e aí desse reflexo ter a leitura e a reação. E o Pablo falha. E se ele falha, por qualquer motivo, ele vai proteger, e o Jandrei
Se fica no gol e o cara chega na frente dele, faz o pênalti, o cara chega e dá um toquinho pro gol, acontece qualquer coisa, não seria culpa do Jandrei, não dá pra falar que é falha, não seria nada disso. Mas ia cair na conta do Pablo. Aí já lá, esse moleque não serve, olha lá, no jogo grande não dá, contra a Inter de Limeira é uma coisa. Um lance. E é assim que costuma acontecer. E o Jandrei vai e salva isso, e é uma leitura muito difícil de ser feita. Essa, para mim, é até mais difícil que a defesa que ele fez, que era uma defesa um pouco mais de posicionamento, que ele estava bem. Essa do Marcos então, Guilherme é que você treina, é aquela que você espera mesmo fazer a defesa, né? Então, bem essa outra não, você precisa de muita inteligência para fazer a defesa. Bem o Jandrei nesse lance e permitiu que a gente pudesse, todos, pudéssemos falar bem da partida do Pablo, que foi de fato bem. O cara erra um lance, já viu, aí muda a história do jogo, gol, pênalti, não sei o que, aquela história toda. Então, assim, e aí se sai o gol ali naquele lance do Miranda, já ia ter um pezinho ali em cima do Miranda, que ainda é cedo também, gente. É o Miranda. Não tá bem nesse começo de temporada, não quer dizer agora. Imaginem vocês se o Miranda é um jogador de base, se é o Diego Costa, e tem esses erros que o Miranda teve. Ah, mas o Miranda já tem crédito. Exato. O Miranda já tem crédito, já tem história e tem futebol. Mas ele seria julgado como pereba, ele seria julgado como fracassado e ele ia ser julgado como um cara que não serve para vestir a camisa do São Paulo. E logo em seguida o Miranda pode se recuperar, é provável que se recupere, a tendência é que se recupere e que volte a jogar no nível que joga. Isso acontece também com o garoto, só que o garoto, como ele não tem essa cancha, como ele não tem essa coisa, isso vale para todo mundo, vale para goleiro, vale para atacante, vale para jogador. E por isso que quando a gente faz críticas, a gente costuma ser mais cuidadosos do que o torcedor comum. O torcedor comum está na razão dele, da fúria, do ódio, do cansado, tudo bem. É o direito dele, como é nosso trabalho aqui, explicar e contextualizar. Quando acontece um erro, ele é circunstancial. Quando tem um problema ali de postura, que a gente identificou no Rigoni, né, o Gabriel nas análises que ele faz, porque o Gabriel é um cara que observa muito o jogador sem a bola, ele entende muito a movimentação, que não é claro para todo mundo. Muitas pessoas veem o futebol só onde está ali a bola, na faixa mesmo. Enfim, e são características até mais difícil, né, Gabriel? Acompanhar jogo pela TV, porque a TV escolhe o que você pode ver. Isso é muito chato quando você está no estádio. Por isso que o Gabriel se esforça tanto para ir em jogos fora. Só por isso, mas tudo bem. Não, mas vamos fingir que é por isso. Mas eu falei por isso também. Tudo bem. Você engoliu meu também aí. Por isso também tudo que bem. O Gabriel. Outra é porque a paixão dele faz com que ele faça os sacrifícios todos. Não coma, não durma. Pô, é um idiota. Em relação. E aí a gente chega para falar. Tudo bem. A gente chega para falar de Reinaldo e Léo. E assim, a gente teve o Ângelo, que é um garoto, mas é muito. O Santos tem alguns jogadores que seriam. O Rogério adoraria ter. Se o Rogério pudesse pegar uns 3, 4 nomes aí desse time do Santos, o Rogério escolheria um deles, possivelmente o Ângelo. Assim, aí o Ângelo talvez começa. O Marcos Guilherme. Talvez o Marcos Guilherme, talvez. O Marcos Leonardo, acho que não, mas o Lucas Braga, muito provavelmente o Rogério escolheria o Lucas Braga também. Não sei se o Rogério ia querer contar com o Ricardo Goulart. Enfim, tem alguns jogadores ali que o Rogério gostaria de contar. Mas o Ângelo seria provavelmente um desses nomes, e aí ele começa o jogo com as características dele, vai para cima, escapa uma, escapa duas, e assim, quando chega no lance do pedido de pênalti, que foi pênalti, e depois a gente fala mais disso, mas quando chega nesse lance, o Ângelo já tinha ido 2 ou 3 vezes para a linha de fundo na mesma jogada. E o Reinaldo tá marcando o cara, então, o cara é canhoto, tudo bem, mas você não pode marcar o cara que é canhoto, tendo toda a linha de fundo para lá, e ele sabendo que o cara já fez essa jogada, e aí o pior de tudo é a leitura, porque quando ele vai marcar nesse lance do pênalti, o Igor Gomes está na cobertura perfeita. Tá perfeito. O Igor Gomes está auxiliando o Reinaldo como deve ser. O São Paulo hoje conseguiu ter superioridade ali pelos lados na maioria das vezes, está fazendo o papel certinho. Ou seja, fecha um pouquinho mais o fundo, ou pelo menos fica reto pro cara. Ele travou a perna esquerda, o Reinaldo marcou mais o Igor Gomes do que o Ângelo. O Ângelo falou, então tá bom, botou na frente, e aí botou na frente, não vai pegar? Nunca vai pegar. Então, aí, assim, é uma falha muito séria de um jogador que tem sérios defeitos de marcação, seja no mano a mano, seja na recomposição, é muito, muito fraco o Reinaldo nesse tipo de jogada. O Rogério percebe isso, coloca o Léo. Aí no segundo tempo, sem você ter... primeiro que o Léo ele tem mais vigor e mais velocidade, e ele consegue disputar no corpo com o Ângelo. O Reinaldo também consegue, só que tem que acertar o cara, né? O cara dá na frente, bota na frente, o Reinaldo não pega nunca mais. E aí você percebe como o Ângelo tentou, durante todo o segundo tempo, as jogadas por dentro, porque ele parou de ter o fundo, porque o Léo acertou a marcação. E aí você tinha o Léo ali pela esquerda, o Alisson fazendo um complemento
correto, o São Paulo bem fechado. Aí o Ângelo falou, bom, por lá eu não vou. E quando ele tentou, o Léo fechou a porta, acho que em duas oportunidades, uma delas, inclusive, jogando ali o Ângelo para fora do campo, no corpo, na boa, sim, porque não deu o campo. Falava, passa por aqui, meu querido. Não tinha isso. Era uma marcação correta. E aí o Ângelo puxou ali para o meio 2 ou 3 vezes, arriscou um chute de longe, é aquela história. Puxou para dentro, primeiro precisa ter a cobertura, quando ele puxa para dentro e vem puxando, e vem puxando, e vem puxando, e começa a mudar o setor, começa a mudar a marcação, não é marcação individual no São Paulo. Em duas oportunidades ele abre um clarão ali, só que aí é um chute de longe, não é o cara entrando na área para sair na cara do goleiro. Sim. É mais difícil o cara acertar, até porque ele não está livre. O meio abriu, mas o cara continua, o Léo, no caso, ou o Alisson, continua perseguindo ele, já chuta pressionado, é outra coisa. É outra Exato. coisa. Assim, não é o chute do Nestor. O chute do Nestor, ele tá livre, leve e solto e feliz. Já era outro motivo. Ele pega, ajusta o corpo, escolhe a hora de bater. Exato. E aí você diminui muito a chance do goleiro, do excelente goleiro, no caso do João Paulo, você diminui muito a chance do cara. O cara se prepara para dar pancada ali. Aí a vantagem é toda do atacante. É que nem quando o goleiro pega o pênalti, obviamente que é diferente, mas assim, quando o goleiro pega o pênalti, a vantagem é toda do atacante. Quando o atacante não faz o gol de pênalti, normalmente, mas o goleiro foi buscar. Sim, o goleiro às vezes acerta o canto e tal. Né? Tem goleiros que são bons pegadores de pênalti e se destacam nisso. E eles intimidam, sim, um atacante numa decisão por pênaltis. Goleiros são pegadores, como era o caso do Zed, como era o Rogério, o Dida, vou destacar aí alguns, mas da história, né? Mas assim, num chute de longe, quando um atacante vai chutar de longe, não é essa lenda urbana de o cara olha, sabe que é o Volpe, por isso que ele chuta. Não. O cara olha e vê que tá aberto, ele chuta. O Jandrei também chutaram. Vão chutar de longe, porque se houver espaço. A gente até tirou sal contra a Inter de Limeira, né? O cara da Inter de Limeira tentou um chute quase no meio campo. Jogou a bola na arquibancada. A gente falou lá, tá vendo? O cara vê que é o Jandrei e chuta de qualquer lugar. É absurdo. E assim, o ruim desses argumentos que são baseados em nada é que eles geram muito engajamento, porque apesar de ser uma lógica errada, existe uma lógica. Olha lá, o cara chutou porque o goleiro transmite, ou então é um chama-gol, ou é um misticismo. Mas tem uma lógica que não se adequa à realidade do futebol e que ela é comprovada com exemplos. Exemplos de outros lances, exemplo de outros jogos. E para isso que a gente tem aqui Gabriel Perecini, que é uma enciclopédia nesse aspecto de lembrar de jogadas do campeonato inglês, do turco, do brasileiro, da rodada enfim, de outros times e acompanhar tudo isso. Por isso que está aqui no canal. Né? Aí daí o Gabriel anuncia, estou saindo do canal, vou abrir o... Fala, Perecini. Não, será extremamente impopular. Eu aproveito para utilizar o seu carisma também. Me apoio nele. Mas você tinha alguma coisa para comentar ainda? Você quer falar de arbitragem agora? Não, mas algumas pequenas coisas um pouco mais rápidas. Depois a gente cita que o primeiro gol muda, condiciona o jogo e tudo mais, e aí a gente começa a enxergar muito a importância do Sara e do Alisson, os dois. Principalmente voltando ali pelos lados, cada um de um lado. Um auxílio muito bom, muito competitivos, fechando espaço, então o Santos não conseguia criar. Mal comparando, muito mal comparando, mas só para fazer um efeito de exercício, para exemplificar o que eu estou falando, o que o São Paulo enfrentou com outros times. Uma defesa que estava bem fechada, porque estava fechado com muita gente, e os jogadores cumprindo um papel correto. E aí você tinha um Pablo Maia muito bem, você tinha Sara e Alisson fazendo papéis que eles estão incrivelmente acostumados, estão desarmando lá na sua área e aparecendo lá na área para finalizar, lá na área para chegar na linha de fundo. O Sara é um exemplo disso, e com muita movimentação, diferentemente do jogo contra a Inter de Limeira, quando ele tem que fazer o papel do Rodrigo Nestor, depois que o Rodrigo Nestor sai, e aí o São Paulo ia para a linha de fundo, cruzava, o Sara não podia ir para a área, porque ele tinha que ficar dando opção ali do passe para trás e para pegar o rebote. Hoje, entrou na área, fez o gol. Não necessariamente ele, mas participou disso. Serviu o Nicão, apareceu em outras oportunidades dentro da área, em cruzamento estava lá para ser uma opção, como foi contra a Ponte Preta. Então, assim, esse é o melhor Gabriel Sara que a gente pode ter. É uma peça que é difícil mexer, ele pode fazer outras funções, jogar de um lado, jogar do outro, partir do meio para ponta, ele pode fazer isso, só que você limitar a movimentação dele, e você limitar ele a só região central, sem poder entrar tanto na área, você vai perder, provavelmente, o que ele de melhor tem para oferecer para você. Hoje, ele e Alisson estavam lá na área desarmando,
estavam no meio de campo distribuindo o jogo, tocando de primeira, estavam na área criando oportunidades enquanto o São Paulo não tinha matado o jogo. Começou a aparecer muito a importância desses dois jogadores. Tinha um pouco a ver com o gol, porque isso foi antes de sair o segundo gol, isso foi antes do terceiro gol, depois só continuou, mas quando ainda estava 1-0, quando o Santos ainda tinha um pouco mais de esperança, um pouco mais de ímpeto ali, depois do segundo gol, a mesma coisa. Então, assim, são jogadores taticamente extremamente importantes, e aí, paralelo a isso, uma melhora do São Paulo marcando atrás. 2021 era um parto. O São Paulo não sabia defender a sua área. Era um horror, era uma das piores, era um dos principais defeitos do time. Hoje, não dá para falar, não, resolveu o problema, melhorou. Hoje, né, contra o Santos, foi melhor. Foi muito bom, ainda serviu para o time ainda conseguir aproveitar, como a gente falou, os defeitos do Santos, sair em contra-ataque e tudo mais, mas o time defendeu bem a área. E aí tem a ver com grande jogo de Pablo Maia, grande jogo de Sara, muito bom jogo de Alisson, enquanto tiveram fôlego, Éder e Nicão ajudaram nisso, Igor Gomes no primeiro tempo ajudou isso, consertar a marcação pelo lado esquerdo, colocando o Léo, que entrou bem, e o Reinaldo não estava bem, ajudou nisso, a partida monumental do Diego Costa ajudou nisso, bloqueou o chute, fez interceptação, rebateu bola, ajudou na construção de jogo. O erro do coleguinha. Consertou o erro do Miranda. Então, assim, tudo isso foi muito importante. Quem você achou melhor da partida? Que eu vi que no primeiro tempo teve Para mim, Diego. Para mim foi o Diego. Para mim foi o Diego, seguido de perto pelo Pablo. E aí tem que fazer a menção. Jogou menos, mas ao Éder, que nos 60 minutos que teve em campo foi muito, muito importante. Eu acho que esses jogadores, a gente já citou Sara e Alisson, mas para falar de melhor em campo mesmo, eu acho que são esses jogadores. Hoje o Nicão também fez a melhor partida dele pelo São Paulo, ainda não significa que foi uma partida. Tá? Gente, dá para discutir, dá para divergir aqui, né? Assim, vai ter gente que vai falar, pô, preferia a partida do Nicão, preferia a partida do Éder pelo gol, bonito gol, né? Ou vai ter gente até que gostou do gol do Nestor, né? Que foi uma pancada. E aquela pancada é um belo gol. Pô, cara, que a gente tomou tantos desses. E é tão bom, né? Quando o feitiço vira contra o feiticeiro, né? Assim, ou os feiticeiros de modo geral, e a gente pode. E a última coisa, para a gente fechar, antes de falar da arbitragem, na verdade, as duas últimas coisas. A primeira tem que registrar o segundo gol. O segundo gol é maravilhoso. O segundo gol começa lá na ponta esquerda, o São Paulo trocando passe, fica 2 horas trocando passe. O segundo gol começou lá na ponta esquerda. Ponta esquerda, lá na ponta esquerda. São Paulo trocando bola, passe de primeira, a bola saía de um lado, chegava em outro setor rápido, e desmonta. De novo, o Santos já estava rápido. O Santos já estava bagunçado, mas o São Paulo conseguiu fazer isso, conseguiu aproveitar isso de uma maneira maravilhosa. E se você pega isso e trabalha para quando alguns outros times fizerem uma pressão melhor, estiverem menos desorganizados, mas você também está mais preparado para conseguir sair jogando e gerar esses espaços, porque ninguém quer sair jogando com risco, porque é bobo. Ninguém é bobo. Rogério não é bobo. Rogério não é bobo, Diniz não era bobo, Guardiola não é bobo. Ninguém é bobo. Ninguém é bobo. Não. Vamos tentar fazer o gol difícil, porque gol difícil é legal, vai sair na TV. Ninguém faz isso. As pessoas fazem isso porque tem um motivo. Não, sai, mas não é esse o motivo. Tem um motivo para você querer sair jogando. Que é você gerar esse espaço que quando a bola chega no Caleri, é visível, é escandaloso. E aí você está em superioridade numérica. Aí você tinha o gol, você tinha 2 opções. Você podia tocar no Nicão, que estava infiltrando, e você podia colocar no Sara. E aí coloca num dos dois e sai o gol. Podia não sair, podia perder o gol, mas era uma chance claríssima, era uma baita oportunidade. Foi uma construção. Que foi construída com paciência, mas a bola está lá na ponta esquerda. Em vez de você fechar o olho, jogar essa bola para a área, para jogadores que não são altos, ficarem brigando com os zagueiros que são altos, para ver se consegue antecipar como foi o Éder. Isso que não foi um cruzamento direcionado, Nicão, mas o Éder se antecipa ao Matson, que é muito bom no jogo aéreo, para fazer esse gol. Não vai acontecer sempre. Tá? Hoje a leitura da galera estava afiada. Hoje Andrei, na interceptação que você falou, no erro do Pablo, né? O Diego Costa na leitura do erro do Miranda, o Éder na antecipação do gol, o segundo gol inteiro, né? E o Nestor mesmo, por que não? Ao perceber que estava aberto, e falou, cara, vou inventar. Não, foi um bom jogo de praticamente todo mundo, mas assim,
O gol ele é maravilhoso, mas ninguém faz porque vamos fazer o gol maravilhoso. É porque tem um motivo para aquilo acontecer. Momento assim, gol maravilhoso! A galera faz e depois o São Paulo continuou. O Pablo tentava sair jogando. No primeiro tempo, o São Paulo, acho que quase no fim do primeiro tempo, o São Paulo quase perde uma bola ali e é o risco. Vai acontecer. Às vezes você vai perder uma bola ali, às vezes você vai errar um passe. E não significa que vai sair gol sempre. É um risco. Assim como o benefício disso, quando é bem feito, e é por isso que a gente fala ideia e execução. São Paulo tinha uma ideia. Hoje, não vou entrar nisso, na live terça a gente fala isso, mas muito rapidamente. O Flamengo jogando, o Flamengo do Paulo Souza jogando muito parecido, em formação, óbvio, só, mas muito parecido com o que o Rogério tentou fazer contra a Inter de Limeira. Tava lá, as ideias estavam lá, o posicionamento estava lá, aí precisa executar, precisa trabalhar essa segunda etapa, e isso demanda tempo, isso não vai ser jogando quarta e domingo que você vai resolver, vai até resolver, mas não vai ser no segundo jogo, no terceiro nem no quarto, não interessa que o adversário é Inter de Limeira, o Santo André ou é o Santos, não importa, isso precisa ter tempo, e o segundo gol do São Paulo é para enquadrar e é para pegar e falar, ó, é isso aqui que a gente tem que evoluir, é partir disso aqui, a partir de uma melhor defesa dentro da área, é partir de coisas que foram positivas hoje. E aí a segunda coisa, antes da gente falar de arbitragem e encerrar, que o vídeo já tá longo, assim como contra o Santo André a gente ficou bastante irritado, porque não é para você ficar despejando bola na área aleatoriamente, é para você tentar jogar como você tentou hoje, como você tentou contra a Ponte Preta, como você tentou contra a Inter de Limeira, devagar hoje. Baita vitória, ficar muito feliz com essa vitória, eu fiquei extremamente contente com essa vitória, porque é uma vitória boa, é uma vitória para dar moral, é uma vitória para parar com alguns discursos que são muito ruins, vai cair no Campeonato Paulista, vai cair no Campeonato Paulista, pelo amor de Deus, não tem como cair no Campeonato Paulista, mas como tava ruim, né? Cara, espera um pouquinho. Tem 12 rodadas, longuíssimas 12 rodadas, chatíssimas 12 rodadas, infernais 12 rodadas. Não vai fazer 3 jogos ruins, 4 jogos ruins. Olha só, pelo amor de Deus. Então, assim como não aliás, era aquele fim do mundo. Que a gente defende que se coloque a base toda nesses primeiros jogos. Sim, pelo menos os 3, 4 primeiros jogos. Porque você tá, e não é para treinar a galera, não é? A gente não tá, e a gente não faz isso aqui para aparecer. Aí a gente quer fazer isso para aparecer, que é o mote do canal, a gente tem uma bandeira. Não é isso. A gente fala isso porque. A gente quer parecer igual o Rogério, quer fazer gol com saída quer fazer um gol arriscada. Sai todo mundo. Eu acabei fazendo o símbolo da torcida, mas era aquele negócio de Japa Raio Laser que eu quis fazer, Japa Raio Laser no sentido de filmes de Changeman, Jasper e tudo mais, sabe? Aquela coisa. Sim, bem... e aí, a coisa que me pega nesse aspecto é justamente isso. A gente quer que o time principal tenha possibilidades de mais treino, não tanto físico quanto técnico, de um Miranda estar inteiro para começar a temporada e não começar a temporada lá atrás, ainda, sabe, sem ritmo. O Miranda era um que tinha pré-temporada, né? No mercado que ele estava jogando tinha pré-temporada, na Europa mais ainda, né? E por alguma razão eu falei já para Raio Laser, me lembrei do Sandy Roche. Cara, eu gostava do Sandy Roche. O ponto é só assim, assim como a gente contra o Santo André, então a gente fala, calma, tem que cobrar evolução, ó, pequena evolução aqui, ó, o jogo não teve evolução nenhuma, precisa trabalhar, agora também não vai virar e falar, melhor time, que bom, ótimo, vamos trabalhar a partir daqui, legal, com calma. Vamos ver a Campinense, o jogo contra a Campinense, vamos ver a Água Santa, 2 clássicos importantes, também se vier o clássico, não fizer o jogo que todo mundo, não fizer esse jogo aqui, também não é o fim do mundo, ir avaliando e cobrando essas evoluções e cobrando que as ideias sejam aplicadas. Aí você quer falar da arbitragem agora, para a gente terminar? Assim, para mim, o ponto principal tem a questão do pênalti no começo, porque assim, não é tudo que é horrível, eu sei, essa é a árbitra aqui tá numa escala boa, mas o problema é que o nível de arbitragem brasileiro é muito ruim. Mas tem essa é considerada legal, é a FIFA. Essa é considerada pela patota ali da mas tem coisas, essa é legal. Pior. Eu vou falar coisas que eu acho que ela conseguiu fazer bem. O jogo teve uma hora que esquentou muito e ela conseguiu segurar essa temperatura ali do jogo. Na base da conversa. E a única coisa que assim, ela tenta não parar o jogo toda hora, mas assim, cara, então, aí você pega lances. Isso que eu tô falando. Tem coisas que ela acertou bastante. Sim, para não falar assim, vamos massacrar o Al, né? Tipo, e coisas que são muito difíceis, porque bem ou mal o futebol tem essa coisa do machismo, né? Já tinha gente criticando ela só e apenas por ser mulher. Não tem nada a ver por ser mulher. História. Aqui essas coisas não passam. A família Oliveira lá são homens. A gente... né? Até comentando, os caras são ruins. A gente já falou de arbitragem aqui nesse vídeo. A arbitragem, inclusive, de campeonato estadual costuma ser, não só de campeonato estadual, mas principalmente de campeonato estadual, costuma ser aquela alegria, né? Então, assim, mas assim, cara, o pênalti existe.
E aí o cara do VAR também não vê, porque assim, toca na bola, não. Se ele tocasse na bola, eu defenderia. Ele toca na perna do cara que toca na bola. Eu sou chato pra cacete com pênalti. Aliás, é raríssimo, ultra raríssimo, o São Paulo ter algum lance capital assim que é beneficiado. Tem que pegar esse jogo, tem que fincar e falar, olha só, quem diria, né? Então, o problema é que daqui a pouco, fazem igual fazendo aqui 2 anos. Pegam esse jogo, a gente vai estar lá em dezembro, o São Paulo foi prejudicado em 68 jogos seguidos, aí tá, mas lá no Campeonato Paulista, então tem esse negócio. Mas assim, o pênalti do Reinaldo... Na fase de grupos do Campeonato Paulista. Não, mas é importante. Poderia mudar, sem a história do jogo, um pênalti ali, sai o gol, o Santos volta para a partida, o São Paulo ia ter toda a dificuldade, era uma outra coisa. Mas além desse lance, você ia pontuar outras coisas. Tem esse lance, aí tem o lance que o Madison sente a virilha, o cara sente a virilha sozinho, ela inventou uma falta, e era um contra-ataque perigosíssimo para o São Paulo, o cara sentiu a virilha sozinho, ela inventou que o Éder deu cara, o Rogério quase invadiu o campo, ficou desesperado. Imagina você ver isso a 2 metros, é absurdo. Aí ela dá um cartão pro Diego Costa, no momento da alteração do Igor Vinícius, é lateral. Quem vai bater o lateral é o lateral. O lateral já estava em campo, não é que tinha que fazer a alteração. O lateral bate o lateral. E ele ficou falando isso para ela, deu para ver depois ele. Eu não sou lateral. E ele aponta pro Rafinha que estava indo correndo. Já, não é que o Rafinha tá fazendo cera, não sei o que lá. Ela vai lá e dá o cartão pro cara que tem que bater o lateral em 10 segundos. Tem que pegar e sair correndo. Tá entrando o cara que tem que bater o negócio. Assim, cara, acho que teve mais algum lance que eu não lembro. Tem um escanteio que é escandaloso pro Santos. Os 2 caras de São Paulo sobem na mesma bola, um cabeceia no outro, sai, ela dá tiro de meta. Assim, cara, é impressionante, cara. Impressionante. Assim, você está desatenta. De novo, não é só ela. A arbitragem no Brasil é irritante, cara. Então, assim, é erro para todo mundo. Tem lance que tinha que dar amarelo que não dava. Ela inventava amarelo em outros lances que não tinham nada a ver. Puta, cara, é muito ruim. A arbitragem é muito ruim. Hoje foi mais um dia de arbitragem muito ruim. Então, tudo bem. Seguimos. E provavelmente quinta-feira vai ser outra arbitragem muito ruim, segunda-feira outra arbitragem muito ruim. A gente tem que começar a registrar o dia que a arbitragem é boa. A gente vira e fala, olha só, quem diria? A arbitragem hoje passou em branco. Mas assim, tinha algumas coisas, né? Essa coisa de tentar deixar o jogo correr é uma coisa que eu gostaria de ver mais nos campeonatos. Não eu gostaria que tivessem árbitros bons que deixassem o jogo correr, mas tem árbitro que é inimigo do jogo. Os jogadores estão correndo para a bola, para. Você imagina para o jogador brasileiro que ele tem que se calibrar de acordo com o árbitro aqui, né? Tem árbitro que deixou correr, aí o outro não, o outro para, o outro é chato que quer que cobre a falta. Não, no jogo passado, não, tem que cobrar a falta aqui, caraca, velho, o cara quer cobrar a falta rápido, você tá beneficiando o infrator, aí o árbitro, não, peraí, foi ali, peraí, deixa eu medir aqui, pega uma fita métrica, aí, pô, fica difícil, né? Mas enfim, é isso. Então, é isso, hoje foi um vídeo mais longo, porque assim, foi a gente falou no jogo, não, também, mas a gente falou no jogo contra a Inter de Limeira, que teve evolução em relação ao jogo contra a Ponte Preta, mas não foi aquela evolução. Hoje, ainda de novo, aproveitando algumas fragilidades do Santos, mas São Paulo apresentou uma evolução maior. E aí a gente traz aqui alguns pontos dessa evolução maior para a gente continuar observando. Terça-feira tem live, quinta-feira tem Campinense, então a gente vai observando, esperando que o São Paulo consiga nessa crescente. Em algum momento, sabe-se lá qual, vai cair, vai fazer algum jogo piorzinho, no outro vai fazer um jogo melhor. O importante é seguir crescendo para achar esse equilíbrio, porque daqui a pouco começam jogos um pouco mais sérios. Aliás, o próximo jogo é muito sério. O São Paulo perdeu, o São Paulo está fora. Então, espero que o São Paulo, esse jogo sirva para o time subir um pouquinho o nível, para sair de Campina Grande no mínimo classificado, pelo amor de Deus. Então, e aí nos próximos jogos daqui, faltam, quantas rodadas faltam? Eu não sei, o São Paulo ainda está com jogo a menos, 7, faltam 5 jogos nossos, né? Água Santa, Corinthians, Palmeiras, Mirassol e Botafogo. Acho que são esses os 5 jogos que faltam. Assim, ainda tem essa infinidade de jogos aí da primeira fase do Campeonato Estadual, para a gente conseguir tentar evoluir, já que não tem tempo para treinar, vai treinando nos jogos aí, com calma e tentando colocar todo mundo inteiro fisicamente. Maravilha. Então é isso. A gente pode se despedir aqui. E você deixa nos comentários, se possível, se aquela coisa de deixar a tela grande ajuda ou se é só uma frescura. Como eu quero deixar o meu comentário, frescura. Eu gostaria de deixar first. Sou eu. Então o Gabriel aqui tem um peso grande no canal, porque é ele que fica grandão na tela. Mas é isso. First. A gente vai ficando por enquanto. O problema é que eu joguei contra, né? Que eu sou o antipático. Então agora vai todo mundo começar. Isso, muito bem. Excelente. É meio chato ficar você pequenininho, parece que estou falando com uma miniatura de Perecini. Eu fiquei falando com uma miniatura. Um pouco perturbado, assim. E a miniatura fala com você, né? Tipo assim,
Ei, Gabriel! Não, Tem que falar com a voz fina, com a vozinha mais. Pra parecer que é longe, cara. Você pra nunca viu, né? Ei, Não, Gabriel! não, é que eu achei que eu era uma miniatura, então minha voz naturalmente ficaria mais você fina. tem que. Então, peraí. Ei, É. Gabriel! Aí você tem que falar com a voz fina. É isso aí. Um jogo como esse permite uma bobagem como essa no final, que eu tô até 2 com minutos jogados no lixo do vídeo, que é bom que o vídeo tá curto já, então. Pois é. Por isso que o vídeo tem 50 minutos. A gente vai ficando por aqui. Sabe o que é pior? Se isso vira. Porque eu tô tentando transformar tudo em podcast, como é que a gente vai explicar isso? Tem que cortar essa parte final. A gente vai ficando por aqui. Um abração para todo mundo aí. Vamos São Paulo.